Boa noite, pessoal. Estou aguardando minha convidada de hoje. Boa noite, Maria Clara. Clara, tá me ouvindo? Tô, que tava meio baixo, tô tentando aumentar aqui o volume. Tá me ouvindo bem agora? Agora eu tô. Então tá bom. Esperar aí um pouquinho só para o pessoal entrar. Gente, para quem não acompanhou as divulgações, hoje eu e a Maria Clara a gente vai falar um pouquinho sobre essa última decisão aí do Supremo Tribunal Federal, né, que está dando bastante polêmica, a questão da vacinação obrigatória e a pandemia de Covid-19. Então, para esclarecer alguns pontos, a gente resolveu fazer essa live para passar alguns esclarecimentos para vocês. Ainda tá meio baixo. Você tá ouvindo minha voz um pouco baixa? Não, tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. É que geralmente eu uso fone de ouvido, mas eu tive um probleminha aqui com o meu, ele queimou, eu acho. E eu não tô conseguindo usar o fone. E hoje eu vou tentar fazer sem fone. Mas aí qualquer coisa você me fala, que eu tento falar um pouquinho mais alto, eu aumento o volume aqui. Ai, pode falar mais alto. Ah, então tá bom. Vou tentar pôr o meu aqui, acho que melhor. Tá. Às vezes é meu celular também. Uhum. Antes, até o pessoal ir entrando aí, vamos nos apresentar, né? Eu me apresento primeiro, depois você se apresenta. Eu fiquei um pouco sumida aqui das lives, né? Eu fazia live quase toda semana, então para quem está vindo assistir pelo canal da Maria Clara, meu nome é Betânia, eu sou advogada aqui em Sacramento, Minas Gerais. Sou pós-graduada em Ciências Criminais e Direito das Mulheres. Maria Clara, quer se apresentar? Tô tentando aqui, acho que com fone eu vou te ouvir melhor. Tava meio Não, baixo. agora. Vou colocar um negócio aqui pra apoiar. Agora melhorou. Ah, então tá bom. Se apresenta aí Meu pro nome é pessoal. Maria Clara, eu sou advogada também, sou pós-graduada em processo penal. Bom, já são praticamente 7h05, né? Acho que a gente pode dar início à nossa pauta de hoje, né? Então, gente, para quem está entrando agora, não acompanhou desde o início, o nosso tema de hoje é vacinação obrigatória e Covid-19. Você quer começar a falar um pouquinho sobre o assunto, Maria Clara? Pode começar. Posso começar? Bom, antes de mais nada, acho que é importante a gente esclarecer que eu acho que está tendo uma certa confusão em relação à última decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Tem gente que está achando que é porque a vacinação é obrigatória, o agente de saúde vai entrar na sua casa, vai te forçar a vacinar de todo jeito, e a situação não é muito bem essa, né, gente? O que ocorreu nessa decisão do Supremo Tribunal Federal foi o reconhecimento da constitucionalidade de que os estados e municípios eles podem tomar, né, tornar a vacina obrigatória no futuro, no caso de fatores sanitários devidamente comprovados exigirem essa medida. Então, não haverá uma vacinação assim compulsória. O agente de saúde ele não vai entrar na sua casa e te forçar, né? Nessa decisão do STF, o que a gente viu foi esse reconhecimento da constitucionalidade, né? Foram analisadas duas ações diretas de inconstitucionalidade, que é a 6586 e 6587, né, que trata dessa questão da vacinação contra a Covid-19, e além disso, um recurso extraordinário, que discutia justamente essa questão do direito à recusa e à imunização por convicções filosóficas ou religiosas. Betânia, o Rodrigo falou que o som tá muito baixo também. Deixa eu tentar aqui ver se meu fone de ouvido vai funcionar.
Eu achei interessante que eles aproveitaram para julgar em conjunto, né, essa questão da recusa fundada, a recusa à vacinação fundada em convicções íntimas de um casal de pais de algumas crianças menores ou uma criança, não sei ao certo. Eles são veganos e eles alegaram que não vacinariam seus filhos em função disso, né? E o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 14º, parágrafo 1º, traz a vacinação obrigatória para as crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Né? As vacinas mais importantes a gente toma durante a infância e justamente, né, ainda nesse caso, pode ser coibida multa aos pais, né, eles podem responder um procedimento na vara da infância, mas não existe nem nesse caso essa questão de forçar, né, a vacinação. Até algumas pessoas estavam comparando com a revolta da vacina, são casos bem diferentes, né, porque do aspecto histórico, quando houve a revolta da vacina, a gente vivia em outro contexto no Brasil, né, questão de etnia, de violência mesmo na aplicação de vacina, né? E hoje o que a gente vê é que a obrigatoriedade é mais comparável à obrigatoriedade do voto, como você falou, né? Então, o que o STF fez foi reconhecer a constitucionalidade dessas medidas a serem aplicadas pelos estados, né? Além da União. O que acontece é que há uma confusão aí, né? Até no início da pandemia, o Bolsonaro usou, né? Ele manipulou essa questão da competência para jogar para os estados, né? A obrigação somente dele seria, ao ver dele, né? A obrigação seria então só dos estados, de acordo com a interpretação do STF. Só que é uma competência concorrente, né? Entre a União e os estados, a competência referente à saúde, né? Legislar em referência às normas de saúde pública. Então, essa vacinação obrigatória não é uma vacinação forçada, né? O que o STF permitiu? Pode falar. Concluir. O que vai acontecer, né? Isso, assim, é a primeira consequência lógica, não só no Brasil, mas no mundo que a gente pode esperar, é que para viajar internacionalmente e voos domésticos, as autoridades vão requerer, né, a comprovação da vacinação, porque não é interesse de país nenhum, ainda mais considerando os casos graves de Covid-19, né, que demandam o uso de aparelhos caros, internação por muito tempo. Então, não é interessante economicamente, para nenhum país receber pessoas doentes ou que estejam, né, suscetíveis, que se negaram a tomar vacina, sendo dos grupos prioritários, porque é um custo que vai cair para o país, né, e para o Estado. Então, o que a gente vê é que essa autonomia, né, também dos estados, quando a gente vê que o presidente não é a favor da vacina, né, ele mesmo disse que não vai se vacinar, né, agora que foi feito há pouco mais de 10 dias a licitação para comprar agulha e algodão, esses insumos, né, a gente vê que virou uma briga política também, né, entre governadores e presidente, né? Porque o que a gente vê é que a eleição para o próximo pleito, ela começa no dia seguinte da última eleição, né? A gente teve a eleição, segundo turno, se não me engano, dia 15 de outubro, né? No dia 16 já começou a campanha para a próxima eleição de prefeito. E de presidente a mesma coisa, né? E então tem muito essa polarização da vacina, né? Os políticos usando como um meio de demonstrar poder, né, e utilizar como campanha para a próxima eleição presidencial. E a gente vê que nessa briga quem perde é a população, né, porque o direito à saúde ele é inegociável. Com certeza. Essa questão que você falou do voto é muito interessante. Algumas pessoas fazendo comparação. Uma deputada foi eleita, muito bem votada em São Paulo, Janaína Pascoal. Ela falou muito sobre a questão de... Ela fez um comparativo, um post no Twitter dela, falando sobre a questão de um agente de saúde entrando na casa, tipo, obrigando a pessoa a se vacinar, e como a gente disse, a questão não é muito essa. A questão não é essa. Uhum.
por exemplo, a questão do voto. O voto é obrigatório. Alguém vai com a urna na porta da sua casa e te força ali a apertar um número a você votar? Não é Exatamente. assim que funciona. O que É. você tem são sanções e formas de coibir, né, que as pessoas deixem de votar, como, por exemplo, a certidão de quitação eleitoral, que é exigida para uma série de coisas, né? Para Inclusive tirar para tirar passaporte, passaporte. Então, para se a entrar certidão na de universidade, tomar posse num concurso. Exatamente. Então, se a certidão de quitação eleitoral é exigida, inclusive para tirar passaporte, né, para todas as situações que você falou, ela também, essa questão da vacinação, né, a comprovação da vacinação também pode ser exigida, por exemplo, né, com toda essa questão de custos que envolvem a internação por Covid-19 para voos internacionais e tudo mais, porque nenhum país quer receber ali uma pessoa que não tenha se vacinado. Vixe, o pessoal falou que o meu som tá muito alto. Eu tô falando um volume alto aqui. Não acho que deve Muito ter baixo. tá muito baixo. E eu tô falando um volume bem mais alto aqui. Eu acho que é porque a minha captação de som não tá legal. A mamãe sempre salvando as lives. Assessora. Minha assessora. Aí que agora vai. Melhorou, gente? Nossa, 100%. 100%. Então, aí como eu tava dizendo, essa questão da comprovação da vacinação para voos internacionais e tudo também, ela pode ser utilizada, né, como uma forma de coibir que as pessoas se recusem a vacinar. E outra questão que eu achei interessante com relação à postura do presidente foi que ele declarou, né, que não compraria as vacinas chinesas. E aí ele falou muito sobre a questão da vacina de Oxford, mas a própria vacina de Oxford está utilizando insumos chineses. Então, se for assim, qualquer vacina que utilize, então, algum tipo de insumo que venha da China, ele vai se recusar a utilizar. Sendo que, inclusive, a China é uma das maiores importadoras de produtos do Brasil. Então, assim, ele vai contra nossa própria economia. Essa questão de política externa, né, que houve muito uma culpabilização da China, né, teve muitas falas até mesmo racistas de políticos brasileiros, né, de pessoas influentes em relação aos chineses, em relação à China, e algo que não dá para fazer, né, foi muito falado em boicotar a vacina chinesa, boicotar produtos chineses, mas, gente, a China vai se tornar a maior economia do mundo muito em breve, então não tem como, né, não é, algo muito fantasioso, né, a gente vive muito nessa era da desinformação, de fake news, né, e eu vejo que teve uma pesquisa que foi feita pelo Datafolha sobre a intenção de vacinação dos brasileiros, né, e aumentou muito. Em agosto, 9% declararam que não tomariam vacina. E agora, nos últimos meses, né, até dezembro, chegou a 22% a quantidade de pessoas que não vai tomar vacina. E isso prejudica muito, né? Sim, a maior resistência é em relação à vacina chinesa, né? E algo que até consta do próprio plano de vacinação do governo federal e de várias pesquisas é que como as vacinas funcionam, né? Não estou querendo entrar na área da saúde, né? Falar do que a gente não é especialista, mas já é assim pacificado, né? Entre os pesquisadores que para uma vacina funcionar, ela não vacina assim, eu estou vacinado, só e pronto, eu não vou ter doença, não é assim que funciona. Tem que vacinar cerca de 60 a 70% da população para a gente ter a imunidade, né, dos brasileiros. Então, o que acontece é que se muitas pessoas não se vacinarem, não vai adiantar quem quer vacinar, né? Chamada imunização em rebanho, né? Que eles utilizam essa expressão. Sim. Não vai chegar ao objetivo. E o que a gente vê é que muitas pessoas estão acreditando em fake news, né? Eu já vi cada absurdo, a pessoa falando que vai mudar de sexo, tomar vacina, que vai virar um jacaré, e as vacinas vão... Teve um pastor que falou que as vacinas vão vir com o vírus do HIV. Não, é um absurdo atrás do outro, né? Então tem muita desinformação, né? O que aconteceu foi que alteraram, né, a forma como se faz a vacina, por isso que ela saiu rápido, e o mundo inteiro, né,
A gente está com uma pandemia sem precedente. Nunca antes na história aconteceu algo nesse nível, né? E se a gente pensar nas pandemias anteriores, o mundo não era tão conectado, né? Hoje em dia tem voo Brasil-Europa todo dia, toda hora. Antigamente era só navio, então por isso que, né, as proporções foram diferentes. E algo que o Inclusive, Maria presidente Clara, sancionou. só fazendo uma adendo aqui, para quem tiver interesse, eu até marquei a Maria Clara antes aqui da nossa live, sigam o perfil do @Hugo Fernandes Bio. Ele produziu um material bem interessante sobre isso, né? Porque as pessoas, eu acho muito engraçado que muita gente fala assim, eu não, pedindo a vacina o mais rápido possível, quando a pandemia começou, né? Aí a pandemia começou, tá, beleza, as vacinas estão saindo, agora a vacina saiu rápido demais, eu não vou me vacinar. Então, assim, o povo é um pouco do contra, né? Primeiro não vai Sim, se vacinar, exatamente. primeiro que a vacina rápido, depois saiu rápido, não vai se vacinar. E aí ele faz Uhum. todo um relato, toda uma explicação em cima dessa questão de por que a vacina saiu nessa velocidade, né? Justamente porque foi uma pandemia global, já aconteceu casos antes muito específicos em cada um dos países, agora é global, então está todo mundo trabalhando em cima disso. A questão da desburocratização, que é muito grande para a vacinação, e em razão dessa pandemia que aconteceu, né? Como a Maria Clara colocou, sem precedentes na história, a gente teve esse processo de desburocratização. Então, é uma série de fatores que facilitam e contribuem para que essas vacinas estejam sendo produzidas nessa velocidade. E a própria lei do coronavírus, né, a 13.979, ela permite a determinação compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas, no artigo 3º, a linha, inciso 3, a linha D. Então, você vê que, além, né, do direito à saúde e dessa questão de sopesar, né, a liberdade individual de falar, eu não quero me vacinar, eu não quero, né, realizar tal procedimento no meu corpo, versus a saúde coletiva, né? Então, o que é mais importante, né? No direito, eu amo constitucional, né? A primeira coisa que a gente aprende é que nenhum direito é absoluto. E entre a Exatamente. sua liberdade individual de falar, eu não quero tomar a vacina, e a saúde coletiva, o que prevalece? A saúde coletiva, justamente por essa questão de precisar de 60% a 70% da população vacinada para a vacina poder funcionar, né? A gente vê que ano passado, o sarampo voltou, que era uma doença que ninguém ouvia falar, porque o nível de vacinação foi caindo, as pessoas foram parando de tomar vacina, então voltou o sarampo. Esses dias eu li na internet relatos de médicos falando de tétano, que também é uma doença, assim, e eles falando que eles nem sabiam como tratar, porque é doença que não existe mais em outros países, não se escreve mais sobre, porque são doenças erradicadas, né, teoricamente, mas como a adesão à vacinação foi caindo ao longo do tempo, né, até você colocou aqui a observação, mas eu vou falar porque está no gancho, que o movimento anti-vacina, né, é uma grande ameaça à saúde mundial, né, de acordo com a OMS. Uma das 10 maiores, né? 10 maiores ameaças. Sim, por causa de muita fake news, né, pessoas que falam que vacina causa autismo, e o Principalmente nos Brasil Estados sempre Unidos, foi... né? Que esse movimento é Sim, bem forte lá. o Brasil sempre foi referência em questão de vacinação, né? A questão da vacina da polio, o Instituto Butantan, o Brasil sempre foi pioneiro. E é muito triste a gente ver, né? As pessoas que têm estudo, compartilhar fake news, acreditar nesse tipo de coisa, né? Porque vai além o que o professor Guilherme Madeira sempre fala, eu gosto muito de ouvir o podcast dele, Saindo da Caverna, com o Flávio Martins, e ele sempre fala uma frase que eu não esqueço, que a pandemia mostrou o tamanho real das pessoas, né? O tamanho do egoísmo que a gente tem, né? Pensar só no próprio umbigo, não pensar como sociedade, né? E a gente vive numa sociedade, ninguém é uma ilha, então a gente não pode pensar só em si, a gente tem que pensar no coletivo, né? Então, se a pessoa não pensa na questão da saúde em si, tem a questão econômica também, né? Por que os países entraram nessa briga, né, pela vacina, para comprar a vacina? Os Estados Unidos comprou na frente de vários outros, né? Por ter, né, economia mais forte, por causa da questão econômica também, né? Não é só a questão de retomar a economia, de poder, né, o turismo,
a 1.000 dentro do país que se vacinar primeiro, né, ele vai sair na frente nessa questão, e várias outras. Com certeza. Essa questão que você comentou da lei, até queria retomar esse assunto da lei da pandemia, né, a lei 13.979, que foi de 6 de fevereiro de 2020. Inclusive, essa obrigatoriedade que tem contra a obrigatoriedade da vacinação e dos tratamentos médicos específicos, tem um projeto de lei tramitando na Câmara, que foi proposto pela deputada Carla Zambellini, do PSL de São Paulo, acompanhada de outros 2 deputados do PSL de São Paulo, que a intenção deles é justamente revogar essas alíneas dessa legislação, né, 13.979, que prevê essa possibilidade de obrigatoriedade da vacina. Então, a gente teve uma legislação, né, que veio para poder somar, e aí depois, com todo esse movimento anti-vacina e essas declarações do presidente, eles estão querendo voltar atrás, né? E é importante a gente falar também sobre a determinação das sanções ou restrições a quem optar por não receber a imunização. Somente pode acontecer isso, gente, por meio de lei, né? Isso não vai ser por meio de decreto municipal ou estadual. Isso vai ser uma legislação federal, né? É interessante a gente ponderar isso. E eu fiquei pensando, quando eu li todas essas informações, inclusive vi essa postura da deputada, né? Aquele artigo 268, que inclusive eu já fiz uma live anterior sobre essa questão da pandemia e mencionei ele, né? Porque o artigo 268 do Código Penal, ele fala: infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, como é o caso do Covid-19, né? Tem uma pena. Então, será que também não seria o caso da gente começar, de uma certa forma, a talvez, né? Apesar de que eu sou do tipo de pessoa que acredita muito no direito penal mínimo, acho que o direito penal deve ser a última ratio, mas se várias outras coisas não estão conseguindo, às vezes, coibir, né, essas pessoas de adotarem esse tipo de postura, será que não seria uma via interessante, né, para a gente adotar? Que esse ano eu também penso assim, né, no direito penal como direito penal mínimo, né, a interferência, a última opção. Só que o que acontece é que esse ano é o ano de defender o óbvio, né? A gente é cada absurdo. O óbvio precisa ser dito, né? Nesse momento mais do que nunca. E o que a gente vê é que entra a questão do ativismo judicial, né? Que é tão criticado. Como tem muitas pessoas assistindo, não são do direito, né? O que é o ativismo judicial? É a interferência de um poder sobre o outro. No caso, o judiciário, né? Interferir no executivo, né? Em como o presidente conduz o país, os governadores, e igual nesse caso da vacina obrigatória, no caso daquela liminar, né, se não me engano foi o ministro Lewandowski, a liminar em relação à apresentação do plano, né, de vacinação. O que acontece? Muitas pessoas são contra o ativismo judicial, porque interfere na independência dos poderes, né? Só que esse ano eu repensei muito minha opinião quanto a ele, porque a gente vê que quando você está numa situação extrema, né, numa pandemia, comparando com uma guerra, né, e o ministro Mandetta sempre comparava com uma guerra, e de fato dá para fazer essa comparação. Não tem outra forma, né, de garantir o mínimo, ali, o básico, que é a saúde da população, né, se faz necessária essa interferência do judiciário, né. E o que acontece também é o chamado efeito Blackash, que é a opinião pública, né? Como a opinião pública reage às decisões judiciais. E, inclusive, o professor Flávio Martins, né, que eu sempre acompanho, ele considera que pode ser um malefício a vacinação obrigatória, pode fazer com que as pessoas decidam não se vacinar, justamente, né, nessa questão do efeito adverso da decisão judicial. E ele acredita mais na realização de campanhas educativas para que as pessoas se vacinem, né, quando for indicada para faixa etária, para que ela se encaixe, né, nos grupos prioritários, porque nós que somos jovens, saudáveis, não vamos tomar vacina tão cedo.
O primeiro serão os idosos, né, professores, policiais, profissionais de saúde, pessoas com doenças graves. Então, quem estiver nesses patamares, né, de indicação da vacina e não tomar, vai chegar, se chegar ao ponto, né, de ser necessário medidas para coibir, como a Betânia disse, eu não sou muito poliana, né, eu acredito que elas serão necessárias para garantir a vacinação de uma porcentagem, né, de no mínimo 60% a 70%, para que a gente atinja a imunidade da população. É o caso de se discutir, né, a aplicação desse crime, né, contra a saúde pública. Porque a gente vive num momento de muito individualismo, né, de muita negação da ciência. O que a gente vê é que as pessoas pegam, um exemplo, um médico que dá tal remédio e quer falar que aquilo ali é a regra. E é diferente. Médico não é cientista, são duas coisas diferentes. Da mesma forma, não é todo advogado que é especialista em penal, não é todo advogado que é especialista em trabalhista, né? Eu estou aqui falando sobre direito constitucional, direito penal, porque é o que a gente estuda, né? Da mesma forma, eu não faria uma live falando sobre previdenciário, algo que eu não estudo a fundo, né? E as pessoas precisam fazer essa divisão, né? Selecionar a informação que elas consumem, né? Procurar fontes confiáveis, identificar fake news, procurar jornais respeitados, né? Até eu gosto de ler jornais de outros países para ter a gente consegue a tradução na internet, né? Traduzir a página para você ter aquela como o mundo está vendo a situação, né, da pandemia, da vacinação, da questão da política do Brasil, eu acho bem interessante. E Tem uma que é questão, importante a Maria gente Clara, que eu acho frisar. importante a gente falar. Pode concluir, perdão. Eu falo demais, fico monopolizando. É importante a gente frisar essa questão da competência ser concorrente entre a União e os estados. Então, o estado de São Paulo, o Dória, né, tá anunciando muito sobre a vacina, ao mesmo tempo que ele está sendo político, né, de anunciar a vacinação com data e tudo antes de ser aprovado pela Anvisa, né, por interesses políticos, que a gente consegue perceber, mas existem pessoas que falam que ele não poderia comprar a vacina porque seria só o governo federal. Não, isso é errado, né, os estados podem sim, os estados e municípios estão negociando a vacina e isso está correto, a Constituição permite. É interessante a gente falar essa questão da vacinação que você comentou, né, do percentual da população que não quer se vacinar, que a vacinação em massa ela é responsável pela erradicação de uma série de doenças, né? A gente vê aí doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, essa vacinação em massa é muito importante. E de acordo com alguns cientistas, mesmo com a vacinação, o Brasil ele não deve atingir a imunidade de rebanho em 2021. Justamente porque a porcentagem mínima da população que precisa ser imunizada para se atingir essa imunidade depende muito, variando da doença, né? Então, por isso que a gente tem que trabalhar com o maior número de pessoas possíveis, né? Querendo se vacinar e tudo mais. E nesse voto do Supremo Tribunal Federal, eu achei muito interessante a fala de um dos ministros, que eu não me recordo exatamente qual tenha sido, mas ele fala, né, que o Estado ele tem o dever de fornecer a vacina, e bem como é assim, é uma via de mão dupla, né? Do mesmo jeito que o Estado tem o dever de fornecer a vacina, o indivíduo ele tem o dever de se vacinar, né? E a gente teve alguns retrocessos nesse período também, né? A Anvisa ela estava demorando muito a liberar o insumo para vacina, teve até uma reclamação formal do Butantan em relação a isso, né? Recentemente também o nosso presidente, ele se manifestou na mídia, a seguinte fala, até grifei aqui no meu roteirinho de anotações que eu achei muito importante, né? Ele colocou assim, tem gente que quer tomar, então toma, a responsabilidade é tua, se der algum problema, espero que não dê. Como se, de uma ignorância tremenda, né, meu Deus. Exatamente. E, inclusive, ele declarou que vai assinar uma medida provisória estabelecendo a necessidade de assinatura de um termo de responsabilidade para quem quer tomar a vacina. Só que, gente, não esse funciona. Termo é inconstitucional, esse termo de responsabilidade é inconstitucional. O presidente da Câmara já sinalizou que o Congresso não vai apoiar, né, a criação desse termo de responsabilidade.
E a responsabilidade do Estado, ela é objetiva nesse caso, é independente de culpa, né? Havendo nexo de causalidade, o Estado é obrigado a indenizar. Não tem como ele se eximir com um termo de responsabilidade. É totalmente inconstitucional essa ideia do governo. Exatamente. E ele falou que, de acordo com, né, com a concepção dele, ele faria dessa forma porque a empresa que eles estão pretendendo comprar a vacina disse que ela não tem responsabilidade sobre os efeitos colaterais. Só que, assim, a gente sabe que essas cláusulas não funcionam dessa forma, né? Se acontecer alguma coisa, inclusive. Porque, assim, de acordo com a Constituição Federal, do artigo 37, parágrafo 6º, a gente vê que as pessoas jurídicas de direito público, né, e as de direito privado, como no caso da União, né, o Ministério da Saúde, a Anvisa, elas respondem pelos danos, também, né, os estados, exatamente, que os danos que causa a terceiros. Então, inclusive, se alguma pessoa que tiver algum efeito colateral quiser ingressar contra o governo depois, em razão desse efeito colateral que ela teve, ela tem esse direito e o governo ele pode exercer o direito dele de regresso e processar a empresa que fez a vacina, né? Então, essa cláusula que poderia constar do contrato com a empresa que eles estariam adquirindo a vacina, também não tem validade, ela pode ser discutida, né? É inconstitucional. E o STJ, né, na época do surto de H1N1, o STJ já teve uma decisão em relação aos efeitos da vacina contra o vírus influenza, né? E ele entendeu com a responsabilidade objetiva do Estado, o recurso especial julgado em 10 de março de 2016. Então, a gente já tem precedente, né, em relação à vacinação da influenza, de que a responsabilidade do Estado é objetiva e que isso todo mundo sabe, né? Todo medicamento tem efeito adverso. Se você parar para ler a bula de uma dipirona, você vai ver vários efeitos adversos, né? Isso é de todo qualquer remédio. E o que a gente está vendo, né? Inclusive naquele professor que você me mandou, depois eu quero compartilhar aqui, são os cientistas falando que os efeitos adversos apresentados pelas vacinas mundo afora não foram tão graves, né? São efeitos alérgicos tratáveis com remédios disponíveis, né, ao serviço de saúde. Então, você não vai virar um jacaré se você tomar a vacina. Você pode ter uma reação alérgica. Um exemplo, a vacina de HPV, né, que é algo assim muito bonito da gente sonhar. O HPV, né, que causa o câncer do colo de útero. Hoje a gente tem a vacina para os pré-adolescentes, né? E existem projeções que o câncer do colo de útero vai chegar num ponto que vai ser muito raro de existir por causa da vacinação contra o HPV, que é uma doença, né, que transmite mesmo com o uso de preservativo, né? Ela é muito, muito transmissível e causa o câncer do colo de útero. Vê tanto que a vacinação é importante, né? Que a gente vai chegar futuramente, né? Ao ponto de ser raro, né? Um câncer que hoje em dia ainda é muito comum no Brasil. Essa questão da vacinação, Maria Clara, eu estava revendo, através de uma publicação do perfil do deputado Túlio Gadelha, daquele vídeo que foi divulgado há alguns anos atrás já, sobre a questão da poliomielite, né? Eles entram na sala, tem uma mulher sentada numa cadeira, e aí ela questiona sobre, vocês tiveram conhecimento do que falaremos aqui hoje? Estou fazendo uma pesquisa sobre a questão da vacinação. Qual a sua opinião? E muita gente fala que é contra, sou contra, não sei o quê, e aí ela vai perguntando por quê. Ah, porque eu ouvi que uma criança teve tal e tal sintoma e que poderia levar até a morte. E eles vão fazendo uma série de relatos sem qualquer tipo de embasamento científico. Ah, mas você viu onde isso? Foi algum site confiável? Ah, o fulano me contou, eu recebi no WhatsApp, eu não sei o que. A pessoa recebe um áudio de um médico de não sei aonde falando e pega aquilo como se fosse lei, sabe? As pessoas não filtram. E o que eu estava falando da vacina do HPV é que ela utiliza ovo, né, na fabricação. Então, quem é alérgico a ovo não pode tomar a vacina do HPV. Então, assim, não é o monstro que as pessoas estão falando, né? O que a gente vê aí dos relatos médicos de fontes confiáveis no mundo, né? Porque o mundo está se vacinando e o Brasil ainda não. Isso é muito triste de perceber, né? O que a gente
a gente para pensar, é complicado. O que acontece é que até agora não foi relatado algo tão grave ao ponto do que justifique essa quantidade de fake news, né? Exatamente. E essa questão da propaganda eu achei muito impactante, porque aí quando ela fala, né, você está vendo essas fotos aqui, eu era uma criança saudável, feliz, eu corria, brincava, e em razão de não ter tomado a vacina, eu tive poliomielite e ela acabou ficando paraplégica, né? Daí ela pede uma cadeira de rodas, aí ela passa da cadeira dela para a cadeira de rodas, e aí todo mundo fica olhando assim, fica muito impactado. É uma propaganda, assim, um marketing bem pesado, né? Eu Mas que gostei às muito vezes, desse vídeo. mas que às vezes é necessário para a gente fazer as pessoas acordarem, porque se a Sim, gente chegar a ponto da OMS falar, né, que o movimento anti-vacina ele está entre umas 10 ameaças, né, globais aí, é muito grave isso, né? e a gente Esse vê vídeo tinha que que não voltar a é só circular. sim, que a gente vê que voltou, que assim, no Brasil existe esse movimento, ele é mais forte nos Estados Unidos e na Europa, né? Mas no Brasil, esse movimento existe porque a gente vê que o sarampo voltou, igual esses dias eu estava lendo notícia de um médico, né, falando sobre o tétano, surto de febre amarela, são coisas que a gente vê que as pessoas estão deixando de se vacinar, né? E é algo tão importante. Nossa, esse ano eu tive essa experiência, né? Eu sofri um acidente, eu pisei num prego, e eu fui, tirei foto do meu cartão de vacina, fui vacinei no posto de saúde, né? E eu fiquei refletindo sobre isso, né? Essa responsabilidade não é só o fato de eu evitar que eu fique doente, é o fato de eu evitar que as outras pessoas fiquem doentes, que eu gere um gasto para o Estado, porque posso estar lá ocupando uma vaga, né? Pelo meu descaso de não me vacinar. E essa questão das Quando tem campanhas uma pessoa que educativas. precisaria muito mais que você, né? Sim, exatamente, por um ato de responsabilidade minha, né, de não pensar no coletivo. E essa questão das campanhas educativas, eu teve aquele meme, né, do Bolsonaro porque o Zé Gotinha não quis pegar na mão dele, o Zé Gotinha naquela apresentação do plano de vacinação, e o Zé Gotinha marcou a minha infância, porque o Brasil sempre foi exemplo de vacina, né, e eu não esqueço de tomar vacina quando eu era criança, ter desenho do Zé Gotinha e tal. A gente vê que são coisas que precisam voltar, porque a internet trouxe muita coisa boa, mas também trouxe muita fake news, muita desinformação, né? A gente vê pessoas, assim, teoricamente esclarecidas, não são pessoas simples, compartilhando e acreditando em cada bobagem que vê na internet, né? E assim, as pessoas querem tomar remédio que foi comprovado que não ajuda no tratamento da Covid, que não é indicado, que pode até piorar, e as pessoas teimam em tomar, né? E depois estão com medo da vacina, né? O que você disse sobre querer a vacina e a vacinação muito depressa, então a vacina não é confiável, e eu quero tomar o remédio, mas eu não quero tomar a vacina. Você vê que esse ano assim, foi muito difícil, né? Imagino se está difícil para a gente, imagina para os profissionais da saúde. Mas Exatamente. nesse caso, assim, a minha conclusão é que eu sou a favor do ativismo judicial quando a gente está vivendo um tempo assim tão sombrio como esse, né, de barbárie mesmo, do absurdo, né, da gente ter que defender o óbvio, o básico, né, o natural, que é o direito à saúde, que você tem que se vacinar, porque não é só você tem que se importar com as outras pessoas, né. E aí a gente vê que neoliberalismo, eu acho que influencia muito nisso, nessa questão das pessoas que não querem se vacinar, das pessoas que apoiam esse movimento anti-vacina, né? Porque isso é até uma crítica que o Madeira sempre faz no podcast, né, Saindo da Caverna, que eu recomendo muito para todo mundo aqui. Ele fala que o liberalismo clássico não tem nada a ver com essas ideias do neoliberal de hoje, né? Que fala, não, eu não vou me vacinar porque é o meu corpo. Eu vi na internet algumas pessoas comparando a vacinação obrigatória com estupro, algo que não tem nada a ver, né? É um absurdo, um descalabro. E o liberalismo, não, o liberalismo, né, em si, ele entende essa questão de não, ele engloba, né, o dever do indivíduo para com a coletividade, não é só, né, ele para com ele e olhar só para si,
Então, as pessoas distorceram, né, o que é o liberalismo, o que é o direito da liberdade individual, né? Porque tudo tem limite, nenhum direito é absoluto. E nesse caso, a saúde coletiva vale muito mais do que o que eu quero ou não fazer. E essa questão do termo de responsabilidade, eu acredito que vai cair, né? Não, espero que não seja revogada essa determinação da vacinação compulsória, inclusa na lei do coronavírus, né? Mas de qualquer forma, como o STF, né, o guardião da Constituição, já se manifestou e foram 10 votos a um único ministro que votou contra, foi o ministro Cássio, que foi o último, né, indicado pelo Bolsonaro. E essa ADI ela foi relatada pelo ministro Ricardo Lewandowski. E é algo triste da gente pensar que teve partido político que entrou com ADI para que a vacinação não seja obrigatória, né? Assim, partido, como se diz, tradicional, né, na política brasileira. É algo preocupante. Exatamente. Outra questão que eu acho importante a gente relatar é que, assim, a partir do momento que a gente defende, né, essa questão de não ser obrigatório, e deixa muito a livre-arbítrio, digamos assim, do governo federal e retarda, né, essa questão do governo federal adquirir as vacinas, nós, enquanto, né, pessoas particulares, temos aí nossa condição financeira, podemos aí adquirir, né, de laboratórios, de pessoas que comercializam essa vacina. Mas tá, e aí? Quem não tem condição de fazer isso? Daí a gente tá muito bonito, a gente adotar essa postura, né, a coletividade de um modo geral. Aí quem tem condições vai lá e compra, quem não pode comprar vai ficar sem a vacina, né? Então a gente também nesse ponto tem que pensar na coletividade, né? Porque imagino que será uma vacina cara, né? Que a maioria da população não terá condições de adquirir, assim, porque se a gente for parar para pensar dentro de uma casa, né? Aqui somos em 3 pessoas. Né? Que família que tem condição de, eu vou comprar vacina para todo mundo que mora na minha casa, né? É muito complicado isso. Então, é importante sim a gente pensar nesse caso muito mais na coletividade do que nossos direitos individuais, né? Nas nossas concepções religiosas e filosóficas. O que o que entra muito nesse assunto também deu uma cortada aqui, não sei se cortou aí também, meu vídeo deu uma congelada. A internet tá meio ruim hoje. Quando a gente fala na vacinação, é de fortalecer os SUS, né, de valorizar os SUS, lutar pelos SUS, porque hoje a gente tem as vacinas mais importantes estão disponíveis no SUS e a vacinação vai chegar, a porta de entrada, né, apesar de que com certeza a gente vai poder comprar particular num segundo momento, né, a porta de entrada é o SUS, e o que a gente vê muitas vezes, né, é a judicialização da saúde, já tiveram, né, classes que sinalizaram entrar na justiça para garantir que sejam vacinadas, né? Então, o que eu espero, né? Não que eu deseje por isso, mas eu penso que haverão ações no sentido de requerer a vacina, né? Da mesma forma que, infelizmente, a gente está vendo que existem muitas ações requerendo leitos, requerendo UTI, né, em relação à falta de leitos do Covid e por outras doenças também, né? Outros problemas de saúde e as pessoas ficam sem vaga no UTI, que é um problema que sempre existiu e agora está mais agravado por causa da pandemia, né? Eu penso que a gente vai ver, né? A pandemia, ela escancarou muito a desigualdade social. E a gente vai ver agora, né, a judicialização em relação à vacina também, o que já acontece em relação ao tipo de tratamento, né, a disponibilização de leitos, né, quem tem noção dos seus direitos, quem sabe, né, do direito à saúde, como funciona, quem tem noção de acessar a justiça, pagar um advogado, muitas pessoas devem pegar laudos, né, e requerer a vacina mesmo não estando nos grupos prioritários. É uma outra questão, né, a judicialização da saúde que também é muito complexa, porque às vezes
envolve algo maior, né, igual na questão do plano dos grupos, do estudo dos grupos prioritários, né, não é feito assim, a Betânia, a Maria, o João. Não, é feito assim, quais são quem trabalha diretamente com os pacientes de Covid, quem tem mais risco de desenvolver a forma grave, né, os idosos. Inclusive, a vacinação contra a Covid não vai acontecer com menor de 18 anos, né, essa é uma informação que eu peguei inclusive do plano, né, de vacinação, porque não foi testada nesses grupos. Grávidas também não serão vacinadas, porque não tinham grávidas no grupo de testagem. Né? E tem a questão tem uma limitação assim que eu não vou falar porque eu não recordo a idade certa em relação aos idosos. Então, justamente porque é mais difícil das crianças, né, terem a versão grave, elas vão ser excluídas num primeiro momento, né? Futuramente a gente depende da ciência para ver como vai acontecer. Com certeza. Essa questão da judicialização que você trouxe é muito importante, né? Da questão de valorização do SUS. Eu fiquei em um período de isolamento, né? Comuniquei aí o plantão de Covid aqui da cidade e eu até falei para várias pessoas depois que a gente tem que se sentir privilegiado em relação a outras cidades, outros locais, porque comuniquei e, assim, horas depois, veio um médico na porta da minha casa me entregar um kit de medicamento para eu tomar e tinha um agente de saúde monitorando todos os dias os meus sintomas. Então, ela me mandava mensagem perguntando o que eu estava sentindo, com que frequência e tudo mais. Apesar de ter demorado um pouquinho para sair o resultado do meu teste aqui, assim, a gente está muito privilegiado. Se a gente morasse em cidades maiores, isso nunca ia acontecer, né? Do médico ir na porta da sua casa te levar um remédio, de um agente de saúde ficar monitorando seus sintomas. No meu caso, que eu falei que eu pisei num prego, né? Eu tirei foto do meu cartão de vacina, mandei para minha agente de saúde, ela verificou, eu precisava tomar. Fui lá rapidinho, tomei a vacina. E assim, quando a gente compara, né? As pessoas gostam muito de comparar o Brasil com os Estados Unidos. Quando a gente pensa na saúde pública, né? Nos Estados Unidos você paga tudo. Uma vacina é caríssimo. Um tratamento de câncer, um tratamento de HIV, até o tratamento do próprio Covid, né? Muitas pessoas, notícia de muitas pessoas endividadas, com dívida na casa dos milhões, né? Pessoas que, inclusive, vêm para o Brasil para tratar porque o SUS é universal, né? Muitas pessoas não sabem. Se você for estrangeiro, você está aqui no Brasil, e você passar mal, você precisa de atendimento, o SUS vai te atender normal, igual atende um brasileiro, né? E eu já vi relato, inclusive, de uma médica falando sobre isso. Ela atendeu, né, um casal de estrangeiros, fez o parto, organizou fazer laqueadura da moça, e eles demoraram um tempão para entender que eles não tinham que pagar nada, porque isso no país deles não funcionava dessa forma, né? E a gente vê que, assim, são tantos impostos, né? O que a gente espera é esse retorno, então a gente precisa fortalecer o SUS, porque o que acontece? Na hora do, vamos ver, né, na hora de uma pandemia, o que adianta você ter uma Unimed? Né? O que adianta você ter um plano de saúde? Se não tiver vaga, quem que vai te acolher, né? Quem vai te tratar é o SUS. Tanto que a orientação, né, inclusive aqui na nossa cidade, mesmo que você tenha plano de saúde, você procurar a rede pública, né? A gente vê que logo no início da pandemia, os planos de saúde não queriam fornecer o teste de Covid, teve toda uma questão de judicializar essa obrigatoriedade em fornecer o exame, né? E eles suspenderam todas as consultas, sendo que os outros problemas de saúde não deixaram de existir, né? Então, assim, quem faz um acompanhamento tem algum problema de saúde, alguma doença, né? Precisava continuar consultando. Então, assim, foi um momento da gente ver, realmente dar valor ao SUS, né? E fortalecer ele que, assim, sofre tantos ataques, né? Políticos de todos os governos, não só desse, né? Mas dos últimos também. A gente precisa valorizar, porque na hora de uma pandemia, quem aguenta mesmo é o SUS, é a rede pública. E a gente é exemplo, né? Quem assiste série sabe, né, como funciona nos outros países de você não ter dinheiro para morrer na porta do hospital, né? Em alguns países acontece dessa forma. E aqui você tem, muitas vezes a gente reclama, mas a gente tem que valorizar, né? Valorizar, usar o SUS é uma forma de valorizar, né? Mesmo que você tenha uma condição. O SUS é para todo mundo, não é só para quem é pobre. Ele é para todos os brasileiros, né? Isso é algo que a gente tem que romper um pouco também, porque só utilizando a gente consegue valorizar, né, o que a gente tem.
E agora com a vacinação, com a pandemia, né, a gente viu ainda mais o valor da saúde pública, das políticas públicas, né, o tanto que o nosso país tem desigualdades gritantes. E agora com a vacinação que a gente vai ver mesmo como, mais ainda, né, a importância do sistema público. Maria Clara, eu queria fazer um resumão geral do que a gente trouxe aqui e abrir para perguntas, mas se você tiver mais alguma outra coisa para acrescentar, porque eu acho que a gente já Não, abarcou a gente já falou bem, até demais. tudo que a gente tinha se programado. Então, gente, para quem chegou aqui no final, eu vou deixar a live gravada, mas só retomando, né, o principal do que a gente trouxe aqui, foi a questão da decisão do STF, né, que não vai ser compulsória a questão da vacinação. Eles apenas reconheceram, né, a constitucionalidade de que os estados e municípios poderão tornar a vacina obrigatória, mas a vacina vai ser obrigatória no sentido de você precisa ir lá se vacinar. Ninguém vai na sua casa te forçar a você se vacinar e tudo, né? E haverão legislações no sentido de uma legislação federal, né? Porque o município e o estado não pode dispor sobre isso, no sentido de determinar, né, algumas medidas, algumas sanções administrativas para quem não se vacinar, como, por exemplo, o impedimento, né, a viagens internacionais, né, a questão de matrícula em escola, a frequentar determinados lugares onde haja aglomeração. Então, vai ser nesse sentido, né? E os estados também podem legislar em relação a isso, só que não pode ser por decreto. Isso, exatamente. Outra questão que a gente abordou é que, nesse ponto, o direito da sociedade, né, a coletividade, a saúde pública, ela prevalece, então, sobre os direitos individuais, né? A gente também abordou sobre a questão do movimento antivacina, né, que é uma das 10 maiores ameaças à saúde global. Por isso que é tão importante a gente discorrer sobre assuntos e pautas como esse, né? O projeto de lei da deputada Carla Zambellini, que prevê a revogação das alíneas 2 e 3 do inciso 3º do artigo 3 da lei do Covid, né, que tem essa obrigação, que traz essa obrigação aí da vacinação. Também falamos um pouquinho sobre a questão do termo de responsabilidade, né, que o presidente Jair Bolsonaro em uma das entrevistas, né, coletivas aí que ele deu nos últimos dias, ele disse que iria exigir que as pessoas assinassem o termo de responsabilidade, mas que essa é uma exigência inconstitucional, porque o Estado ele não pode se eximir, né, dessa responsabilidade dele em relação a efeitos colaterais e tudo. E a Maria Clara até trouxe uma decisão para a gente do Superior Tribunal de Justiça, de um caso análogo, né, em relação a essa questão de vacinação, que foi da influenza, né? Houve uma condenação da União no valor de R$100.000, porque a mulher ficou paraplégica após tomar a vacina. Mas a gente também comentou sobre a questão das reações e tudo mais, né? Tanto os medicamentos como as vacinas podem ter efeitos colaterais. Em relação à questão do Covid, as vacinas, a Maria Clara trouxe o ponto de vista de que alguns cientistas têm comentado que as vacinas apresentam um efeito colateral mínimo, né? Mais no sentido de reações alérgicas e tudo mais. Então, a gente precisa realmente fortalecer esse movimento da necessidade, né, de vacinação, justamente para que a gente consiga atingir uma imunidade de rebanho, né? Que muitos cientistas já estão falando que a gente não vai conseguir atingir em 2021, porque as pessoas, né, 22% das pessoas em uma entrevista recente manifestaram o desejo de não se vacinar. Então, além disso, o governo não deu muita prioridade, né? Os outros países já estão se vacinando e aqui a gente ainda está fazendo licitação para comprar agulha. Exatamente. Então, gente, eu acho que o geral, né, o principal que a gente trouxe nessa live de hoje foi isso. E a gente queria deixar aberto para perguntas, se alguém tiver algum questionamento, alguma questão aqui para a gente responder, que ainda não tenha sido abordada, né? André, que feliz te ver aqui. Pode deixar que depois eu te mando as nossas considerações e o Um beijo para você e para os trigêmeos.
Vamos ver aí se alguém tem alguma. E tem outra questão sobre a questão dos efeitos, né? Que assim, todo remédio tem efeito e que assim, não existe uma bula que você vai abrir e não tem reação adversa, né? O que acontece é o custo-benefício, né, entre vacinar a população e lidar com a ocorrência a possibilidade de acontecer, né, alergia, algum efeito colateral grave, porque isso qualquer tratamento, qualquer remédio tem. Mas é muito diferente, né, a importância da vacina com o uso de remédio, né? Não se compara, são coisas diferentes, né? E uma coisa não anula a outra, né? Então, assim, a existência de tratamento, não falo só do Covid, né? Mas várias doenças têm tratamento, mas a vacinação é importante porque é uma maneira de frear, né? Muitas vezes, mesmo que a vacina não te impeça de desenvolver a doença, ela vai fazer com que você tenha uma forma mais leve, né? Como catapora, cachumba, acontece dessa forma. Com certeza. Maria Clara, eu acho que a gente não tem mais nenhuma não tem É, ver acho aqui que não tem. nenhuma Vamos. manifestação de dúvida. Eu queria então te agradecer, né, pelo convite aí para a gente discutir sobre esse assunto, a sua presença, a participação mais uma vez, a todo mundo que nos assistiu e deixar também, estou à disposição e acredito que a Maria Clara também, se alguém quiser mandar uma mensagem no privado, trocar uma ideia sobre o assunto, estamos aí disponíveis e peço também que vocês, se puderem, propaguem o conteúdo dessa live que a gente trouxe aqui, né? É Porque a importante, né? gente vê tanta fake news, né? Então é importante as pessoas estarem cientes desses pontos de vista jurídicos que a gente trouxe sobre a causa, né? Uhum. Inclusive os posts, né, que você me enviou, vou compartilhar também, né, dos cientistas explicando por que a vacina saiu tão rápido, que é uma forma de combater, né, a desinformação e as fake news é compartilhando conteúdo de qualidade. Com certeza. E é isso, gente. Boa noite. É isso, então, obrigada por aceitar meu convite em cima da hora. Boa noite, obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no direct sobre esse assunto ou sobre alguma outra coisa que a gente falou nos últimos dias. Boa noite, gente. Até logo. Boa noite.